A história que vamos conhecer hoje trata da imigração portuguesa através da história empreendedora de Alberto Saraiva e sua família. O Portugal dos anos 50 é um Portugal pobre, vive um regime autoritário. Em 1953, Sr. Antônio, pai de Alberto, imigrou sozinho para o Brasil, tendo que deixar sua esposa grávida para trás. Nasci numa aldeia chamada Velosa, lá em Portugal. Quando eu tinha 4 meses, minha mãe conseguiu embarcar e fez a viagem comigo no colo. Mas imagine que alguém que vai para fora do seu país, ele não tem outra oportunidade a não ser dar certo. Após a morte do pai, aos 20 anos, Alberto herda uma padaria e, para sobreviver, cria um método de negócios que permeia toda a sua vida de empreendedor. Eu queria conquistar alguma coisa. Sempre tudo ia bem, mas não era o que eu procurava. Eles deixaram para trás a terra natal e desembarcaram aqui com muito mais do que seus pertences. Trouxeram a força de seus ancestrais e a coragem para começar de novo. Em diferentes épocas, colocaram o trabalho a serviço do sonho. Fizeram mais do que simplesmente lutar para sobreviver. Eles ergueram grandes empresas que ajudaram a construir a riqueza do nosso país. Eu sou Alberto Saraiva, nascido numa aldeia humilde em Velosa, Portugal, e aprendi algumas coisas com meu pai que marcaram a minha vida. Ter persistência, ter determinação e, principalmente, jamais desistir dos nossos sonhos. O Brasil foi colonizado em 1500 por Portugal. Somado à imigração pós-independência, os portugueses deixaram profundas heranças étnicas e culturais no nosso país. Portugal dos anos 50 é um Portugal pobre, vive um regime autoritário, que é o regime salazarista. Inspirado no fascismo italiano e no integralismo lusitano, Antônio Carlos Salazar instituiu o Estado Novo. É um regime centralizador, que vigia a sua população e que não há liberdade de expressão. Mais de 1,5 milhão de pessoas saíram de Portugal durante o regime ditatorial de Salazar, que durou 41 anos. O perfil dos imigrantes dos anos 50 não difere muito dos imigrantes anteriores, que vieram no final do século passado, na época da grande imigração, e vinham com pouca bagagem, sem escola, sem instrução. O Estado Novo foi derrubado por um golpe militar, conhecido como a Revolução dos Cravos. Nasci numa aldeia chamada Velosa, município da Guarda, lá em Portugal. A vida na aldeia não era uma vida fácil. Os camponeses de 1950 viviam isolados. Era uma aldeiazinha com poucas pessoas, eram casas de pedra, pedras grandes. Lá a vida é mais difícil, né? Uma cidade que não tinha progresso, né? Não tinha avanço. Portugal, naquela época, vivia um estado não de avanço econômico, não de geração de empregos e tudo mais. As condições de vida na aldeia eram precárias. Sr. Antônio decide então ir embora com sua família em busca de uma vida melhor, longe do regime ditatorial de Salazar. Meu pai recebeu o convite, então, né, e para vir para um outro país, mas não tinha nenhuma promessa de emprego, não tinha nenhuma oportunidade, não tinha nada. A gente sabia que o Brasil era coisa positiva, a gente veio tentar a vida. Tinha o papo do sonho, né, de acreditar que podia encontrar alguma coisa melhor, alguma coisa que ele pudesse crescer, evoluir. Foi isso que o moveu. E meu pai, então, chegou lá no Porto. A minha mãe era uma pessoa magra e tudo mais. E ela estava grávida e aí não permitiram que ela viesse. Em 30 de janeiro de 1953, Sr. Antônio Saraiva desembarca sozinho no Porto de Santos.
Aí tive que voltar, meu marido veio, aí o neném nasceu, depois registrou, então é aí que eu vim. Quando eu tinha 4 meses, ela conseguiu embarcar e fez a viagem comigo no colo, né? Uma viagem que ela disse que não foi tão fácil assim. Chegar no Brasil na década de 1950, como imigrante, ele era bem recebido. Porque o imigrante olhava o Brasil como um local de grandes possibilidades de empreendedorismo, de desenvolvimento econômico. Oi, como é que tá? Tudo bem? Foram para o Brasil sem nada, sem uma situação definida, uma aventura, uma vontade de vencer na vida, sair de um lugarzinho tão pequeno desse para uma cidade daquele tamanho. Ele encontra uma classe trabalhadora que começa a se organizar. Você vai ter lá nos anos 50, você vai ter a legislação trabalhista, mas você já começa a ter esse mercado de trabalho um pouco mais organizado. A gente, movido pelo desejo, por tudo, você não olha qual é a dificuldade, qual é o trabalho que você vai escolher, que aparecer, né? Você tem que encarar e tentar fazer o melhor. Mas imagine que alguém que vai para fora do seu país, ele não tem outra oportunidade a não ser dar certo. Ele não tem outra forma de continuar a não ser empreendendo, a não ter uma atitude para construir coisas e para fazer coisas pela própria sobrevivência. E a única coisa que surgiu para ele dessa época, então, tinha uns portugueses que eram conhecidos e que tinham uma padaria. Já com a família reunida no Brasil, senhor Antônio Saraiva contou com a ajuda de seus conterrâneos para conseguir o primeiro trabalho. Então ele arrumou uma charrete e todo dia ele acordava 3 horas da manhã, 4, ia na padaria, comprava os pãozinhos da padaria e ia entregar nos bares, nos restaurantes e tudo mais. Surgiu uma oportunidade de ele pegar uma representação dos doces Neusas para ir para Santo Antônio da Platina, para o Paraná. O português é um empreendedor nato, porque ele migra e, com a ajuda do Patrício, consegue, então, autonomia e se estabelecendo por conta própria. E ali poucos fornecedores de doces iam. E meu pai era desbravador, então ele ia lá. Ele vinha em São Paulo, carregava um caminhãozinho de doce, aí ele ia para Santo Antônio da Platina e ia vender os doces nas vendas, nos botecos que tinha nas fazendas, nos sítios. E uma vez ele levou o Alberto e eu junto no caminhão para vender os doces em lugares distantes. E meu pai sempre falava assim que a gente tinha que ser vendedor, que tinha que ser diferente das pessoas para conseguir as coisas na vida. Meu pai sempre dava aquele ar de conquista para mim, de vender, né? E aí nasce o espírito de vencer, de vender, de confiança em você, que você pode vender o seu produto. Para mim, os estrangeiros trazem essa visão. Desde cedo, eles ensinam às crianças atitude empreendedora, educação financeira, porque isso vai motivá-los a querer empreender. Com a vida familiar estabelecida em Santo Antônio da Platina, Alberto decide ir atrás de um sonho antigo. Então eu vivia falando que eu queria ser médico, 10 anos eu queria ser médico, 12 anos eu queria ser médico, 15 anos eu queria ser médico. E aí, então, quando eu fiz 17 anos, eu vim para São Paulo prestar o vestibular para medicina. Alberto se muda para São Paulo e não demora para descobrir que a realidade seria bem diferente do que ele tinha imaginado. E eu vim de um colégio estadual e querendo fazer faculdade de medicina, né? 50 para 1, 70 para 1. Santa Casa era 100 para 1. Tive 2 derrotas consecutivas, né? De não poder entrar e meu sonho estava meio desabando, né? Para acompanhar os estudos de Alberto, o senhor Antônio junta suas economias e se muda com a família para São Paulo novamente. Nós tínhamos uma estrutura toda formada no interior do Paraná e mesmo assim ele entendeu que o Alberto precisava fazer medicina e nós mudamos, todo mundo veio para São Paulo. Eu falei para ele, pô pai, já fiz 2 anos, não consegui e tal, talvez fosse melhor eu fazer outra coisa. E aí ele me falou uma frase que acompanha a minha vida, que é: não desista.
É preciso caminhar, você vai conseguir. Portugal dos anos 50 é um Portugal pobre. Foram para o Brasil sem nada, sem uma situação definida. Surgiu uma oportunidade de ele pegar uma representação dos doces Neusas para ir para Santo Antônio da Platina, para o Paraná. E meu pai sempre falava assim que a gente tinha que ser vendedor. Os estrangeiros trazem essa visão. Desde cedo eles ensinam às crianças atitude empreendedora, educação financeira, porque isso vai motivá-los a querer empreender. E aí, então, quando eu fiz 17 anos, eu vim para São Paulo, tive 2 derrotas consecutivas, e aí ele me falou uma frase que acompanha a minha vida, que é: não desista, é preciso caminhar, você vai conseguir. A história de empreendedorismo começa a tomar forma para a família Saraiva. Senhor Antônio tem a oportunidade de abrir um negócio com suas economias. Alberto, com a família por perto, se sente mais confiante e a vida começa a ter um novo rumo. E aí eu prestei em 8 faculdades também e acabei passando em todas as faculdades, né? Foi uma grande vitória para mim e para nossa família. Nós nos conhecemos no cursinho preparatório para o exame vestibular de medicina. E éramos amigos no cursinho, sentávamos lado a lado. E coincidentemente entramos na mesma faculdade, na Santa Casa. Quando eu entrei na faculdade de medicina, então meu pai já estava aqui. E aí ele comprou uma padaria no Belém. E ele comprou uma padaria também dentro da possibilidade. Lá em Santo Antônio ele tinha conseguido construir alguma coisinha, mas não ter ficado grana. E aí teve uma coisa que mudou totalmente a minha vida, que foi uma tragédia, né? Com 19 dias depois de ele ter comprado, essa padaria teve um assalto e ele faleceu nessa noite. Eu estava com os amigos jogando bola na rua. Aquilo foi, sei lá, eu não acreditava. Eu achava que podia ter se machucado, mas eu não acreditava. Nem pude me despedir do meu pai, nem pude dar um abraço nele, né? Deixei ele todo feliz, às 6 horas da tarde e meia-noite eu vejo ele morto, né? A minha mãe ficou transtornada, chegou a desmaiar, não acreditava em tudo aquilo, achava que tudo estava perdido. Após a morte do pai, Alberto assume o negócio da família. Em luto e com a padaria caindo aos pedaços, a situação fica muito mais difícil. E aí eu voltei àquele espírito de acreditar e de tocar a vida e de fazer com que as coisas acontecessem. Ele, ao mesmo tempo que ele ficou muito ressentido com a morte do pai, ele se investiu numa coragem muito grande. Ele se transformou. E aí, daquele momento, ele falou: agora eu tenho que resolver. Teve uma época que ele parou a faculdade de medicina para poder trabalhar, para a gente poder ter o sustento para seguir na vida. Então, a vida teve muitas dificuldades. Era a pior padaria que existia no mundo, porque era uma padaria velha, equipamentos tudo da Arca de Noé, né? Antigos. E só tinha aquilo para assumir, só tinha aquilo como um patrimônio, né? Eu sofri muito nessa padaria, porque não tinha cliente. Tinha 5 padarias em volta dessa minha padaria, no Belém, né? E o pessoal, para chegar na minha padaria, tinha que passar pelas outras e não tinha cliente. No final dos anos 70, o Brasil já começa a enfrentar os problemas de inflação, de crise política, de pressão pela democratização. Com uma padaria sem clientes e quase falindo, Alberto precisou arriscar. E assim nasceu o conceito de precificação, que o acompanha até hoje. Naquela época, o pãozinho era tabelado pela Sunab. O órgão do governo tabelava o pãozinho. O pãozinho era um preço para todo mundo. A Sunab era para controlar preço. Os planos econômicos, e nós tivemos sucessivos planos econômicos, eles estavam ancorados no tabelamento de preço. E eu, no momento lá, né, de criação, ou sei lá do que, de desespero, ou sei lá, de motivação, eu resolvi colocar o pãozinho 30% o preço mais barato do que o preço da Sunab. Então a margem está reduzida, mas ele vende para um monte de gente. Aí ele ganha dinheiro.
E num país tão desigual como o nosso, com uma renda tão baixa como a nossa, é sucesso. E aí um padeiro de rua foi falando para o outro e de repente eu tinha muitos padeiros de rua na minha porta e a minha padaria, que era a pior padaria de todas, passou a melhor. E essa coisa de vender aos menores preços possíveis, eu aprendi nessa padaria. Ter uma atitude ousada de empreendedor, querendo fazer as coisas de forma diferente, querendo atrair as pessoas e não importava naquele momento o resultado. E aí depois de 1 ano e meio, eu vendi a padaria, eu voltei para minha faculdade de medicina, eu estava tocando meus negócios do lado, eu montava e vendia negócios. Eu sempre procurava um produto que eu achasse que todo mundo gostasse e aplicava a filosofia naquele produto. Vender produtos de qualidade aos menores preços possíveis. Tudo que eu montava com essa filosofia vivia lotado. Por isso que eu tive Casa do Pastel, Casa da Fogatza, Casa da Pizza Rodízio. Alberto realiza seu sonho, se torna doutor. Mas resolve seguir com seus negócios e sua veia empreendedora aflora cada vez mais. E eu acho que isso foi uma grande vitória. Alberto tem uma visão muito antecipada de tudo. Seja de um negócio, seja de alguma coisa que pode acontecer. Os aprendizados que eu tive na padaria, isso mudou a minha vida, porque eu me tornei um comerciante totalmente diferenciado da maioria das pessoas do comércio. O Beto seria um bom profissional em qualquer coisa que ele fizesse, porque ele é um obstinado. Até que surgiu um outro fato que mudou a minha vida. Nós tínhamos uma estrutura toda formada no interior do Paraná. Com 19 dias depois de ele ter comprado, essa padaria teve um assalto e ele faleceu nesse... Eu resolvi colocar o pãozinho 30% o preço mais barato do que o preço da Tsunami. Ter uma atitude ousada de empreendedor, querendo fazer as coisas de forma diferente, querendo atrair as pessoas e não importava naquele momento o resultado. Tudo que eu montava com essa filosofia vivia lotado. Até que surgiu um outro fato que mudou a minha vida. Em um dos seus negócios, Alberto conhece Paulo Abud, um senhor árabe que lhe ensina uma receita que lhe faz enxergar um novo horizonte. A minha vida toda sempre foi assim, procurando algo que pudesse transformar a minha vida para melhor. E eu queria conquistar alguma coisa, por isso que eu pus Casa do Pastel, da Fogaça, sempre tudo ia bem, mas não era o que eu procurava, né? E quando ele me falou da esfirra, eu falei, meu Deus, aí pode ter alguma coisa. Meu pai tem uma visão de futuro. Então, ele olha uma coisa agora, não olhando pelo que ela é agora, mas ele olha pelo que ela pode ser, pelo que ela pode se transformar. E aí eu falando com um amigo meu, Nelson Libros, falei, pô, Nelson, eu tô querendo montar esse negócio aqui, que é um negócio meio árabe, você é árabe, puta, mas eu não sei que nome colocar. Ele falou, como é que eu te chamo? Ele falou, você me chama de Habib. Eu falei, então, coloca Habibs. Aí eu falei, meu Deus do céu, aqui eu descobri o melhor negócio da minha vida. Tem marca, tem logo, tem produto, tem preço, dá para praticar preços acessíveis e os clientes adoram esses produtos. E aí nasceu a primeira loja do Habib's. Quando nós inauguramos com uma plaquinha na porta, melhor esfirra de São Paulo 019, escrito numa faixa de pano. E aí eu tive uma surpresa, que eu tive 42 dias consecutivos de fila na porta. Esse período, Fernando Henrique e Lula, foi um período que ele certamente viu o negócio dele explodir, porque as condições estavam muito favoráveis e ele tinha o produto para aquela gente, para aquela economia, para essas pessoas, para nós. Foi uma consequência de tudo que nós fizemos, né? Do trabalho, da visão futura do Alberto, de enxergar o que poderia acontecer, de enxergar oportunidades no mercado, né? Porque esfirra já existia, mas não a nossa esfirra, não os nossos produtos, do nosso jeito. Sempre procurei o melhor, tenho muita fé. Quando a gente tem fé, não tem coisa que atropele. A gente vai em frente.
Eu diria que eu tenho uma parte muito forte, 50% emocional, envolvida com sentimento, com paixão, com sonho, com realização, com família, com Deus, e tem uma parte racional que consegue decifrar os caminhos para ser um grande empreendedor. A imigração é boa, sabe? Você conseguir acomodar, conseguir colocar essas pessoas dentro da economia, vai gerar um crescimento, uma melhora para a economia. Tudo que você consegue misturar, eu acho que se torna mais rico. Então, na minha casa, eu tenho uma influência de Portugal, casa do meu pai, sou casado com um filho de libaneses. Sim, isso torna um ambiente mais rico, isso torna um ambiente de troca. Essa coisa do não desistir, né? Por mais que seja difícil, ou qualquer tarefa, alguma coisa, eu acho que de português tem muito isso, né? Raça mesmo, né? Os imigrantes portugueses vieram e contribuíram para a riqueza do nosso país. Fugiram de guerras, enfrentaram a fome nos campos, passaram por necessidades. Construíram pequenos negócios e de pequenos negócios construíram grandes impérios.